Eu estou recebendo aqui a doutora Ana Colletti, que é psicóloga, para falar conosco sobre as doenças emocionais em crianças e jovens. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada. Viu? Doutora, a gente já vinha nos anos anteriores em um movimento de falar muito mais sobre questões psicológicas e doenças emocionais em crianças e adolescentes. Infelizmente, nós tivemos casos recentes de adolescentes que cometeram suicídio. Sim. E eu acredito que por isso a gente acabou vindo à tona com assuntos relacionados a algo que antes a gente colocava debaixo do tapete ou fingia que não existia. Criança com estresse, criança com depressão, criança com problema emocional, isso não existe, isso é mimo, isso são os pais que não souberam educar. Antes da gente entrar até mesmo na questão da pandemia, que pode ter intensificado algumas questões, eu quero perguntar, doutora, afinal, doenças emocionais acometem crianças? Sim, infelizmente, né, elas acometem e é preciso que a gente preste muita atenção porque as crianças elas estão justamente nesse processo de formação da sua personalidade, do seu caráter, é o processo de desenvolvimento. Então imagina, já que o quanto isso é nocivo para a saúde de uma criança, né, porque não vai influenciar só durante a infância. Tudo que ela aprender, tudo que se constituir e interagir aí nessa personalidade vai ter efeitos de longo prazo, né? Então, por isso que é preciso que a gente esteja sempre observando as crianças, porque elas não conseguem trazer à tona isso, elas não sabem ainda se expressar, dizer, olha, estou me sentindo triste, estou deprimida, né? Não estou satisfeita com isso ou com aquilo. Então, somos nós, os cuidadores, os pais, os responsáveis, que temos que estar muito atento à conduta daquela criança, se há alguma alteração no comportamento, para que a gente possa, ao observá-la, já começar a mudar as questões que perpassam a sua vida, né? Tanto familiares quanto escolares, para que ela possa ter um desenvolvimento e voltar aí a ter uma qualidade de vida. Doutora, o que é genético? O que é da criação? O que é do indivíduo ou tudo isso pode formar uma criança? Tudo isso pode formar uma criança, né? Nós somos seres aí que se dizemos multifatoriais, né? Todas essas influências que a gente recebe, nós estamos adquirindo, processando e aí vai formando a nossa personalidade e o nosso caráter. Por isso que não dá pra gente tornar isso, não, isso é um fator genético, porque às vezes a pessoa tem essa predisposição genética, mas se ela for criada num ambiente mais seguro, mais acolhedor, onde ela possa expressar todas as questões que aparecerem, possivelmente ela não vai chegar a desenvolver nenhum tipo de transtorno, ou se ela desenvolver, tendo todo esse apoio sociopsíquico aí, ela não vai ter tantos eventos traumáticos, né? Então, por isso que é preciso que a gente esteja sempre amparando e acolhendo as questões de saúde mental. Doutora, eu vou já para os adolescentes, mas eu quero ainda ficar nos pequenos e falar sobre pandemia, trazer um exemplo meu, um exemplo pessoal que eu vivi e exemplo que eu sei que muitas mães conversaram comigo terem vivido. Nas férias, eu estava sentada com meu filho, ele estava com o tablet e nós estávamos juntos assistindo a um desenho. E eu tô vendo o que está acontecendo ali no desenho e tal. Ele falou assim, mamãe, começou praticamente a chorar. Eu falei, o que foi? Ele, olha, ele tem amigos, ele está na escola. Eu falei, meu Deus. Eu falei, você quer voltar para a escola, filho? Ele, a minha escola fechou por causa do coronavírus. Aí eu falei, ai meu Deus, ele, mamãe, eu quero voltar para a escola. E aí, nesse momento, eu quero te perguntar sobre os impactos desse ano. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre as escolhas para o futuro, mas sim, os impactos desse ano passado, desse ano de 2020, na vida das crianças, tanto aquelas que estavam acostumadas já com a escola, como aquelas que ainda não iam para a escola, como o meu filho, que tinha feito só adaptação, fez um mês de escola, sim, mas já estavam naquela idade de querer ter mais, sim, amigos, parou de ver os primos, parou de ver os avós, parou de tudo, doutora. Sim. Qual o impacto disso nas crianças? Infelizmente, já que foram impactos muito negativos e que a gente tem assistido isso nos consultórios, né? A gente vê hoje em dia, assim, crianças já com transtornos de ansiedade, apresentando síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático. Então, infelizmente, as crianças foram muito afetadas. E meu filho fala, ele fala tudo que ele sente, é uma personalidade dele, ele, sim, fala. Tem crianças que não falam, né? Exatamente, né? O seu filho
filho, ele tem uma personalidade aí talvez mais extrovertida e ele lida com os sentimentos de uma maneira mais natural, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade das grandes famílias brasileiras, porque o que acontece? Ainda há todo um estigma com relação ao sentimento, né? Como é muito difícil olhar para as nossas dores, na maioria das vezes, nós como pais, mães, a gente vai seguindo a vida no automático e a gente não para justamente dar esse espaço que o seu filho teve, né, na sua casa, e você vê, você pôde ouvi-lo e aí ouvindo é possível ressignificar tudo isso que ele está sentindo, mas para ele poder falar isso, com certeza ele sente que há um ambiente seguro e propício. E na maioria das vezes o que acontece é que nós adultos já estamos muito acostumados a reprimir os nossos sentimentos. Então a gente não dá esse espaço para a criança, a gente não ensina ela a lidar com os sentimentos, né? E isso vai ser muito ruim, porque ela vai crescer tendendo a ver a vida de uma maneira mais racional, e isso vai impedir com que ela se autoconheça e com que ela possa ressignificar esses sentimentos. Não necessariamente o fato de eu sentir raiva é ruim. O que acontece é o que eu faço com esse sentimento. Se a partir do momento que eu sinto raiva eu passo a agredir, aí a gente já tem uma resposta que não é funcional. Então a grande questão é sempre a resposta a esse sentimento. Provavelmente, se a gente está muito falando aí da raiva, se eu já reajo com essa agressividade muito em voga, é porque provavelmente eu devo ter reprimido muito essa raiva. Então quando ela vem de uma maneira irracional, ela me toma. Esse é o grande problema da emoção. Como quando a gente fala, sou explosivo, né? Exatamente. Na verdade, isso é falta de controle, né? Isso, e é falta também dessa possibilidade de poder conversar com os sentimentos. Poder viver e poder sentir a raiva, isso, né? A gente usa muito a expressão na psicologia, validar os sentimentos, né? É muito importante a gente poder dar essa validade, dizer, não, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo menosprezo. Aí a gente olha para isso e aí a gente pode tentar, o que a gente vai fazer com esse sentimento, como é que ele se configurou, como eram as suas relações familiares. Aí a gente vai começar a trazer esse sentimento de uma maneira muito amparada, com carinho, para que a gente não pegue nenhum trauma que de repente ainda não está possível de ser comunicado, né, da pessoa olhar para isso. Então a gente vai fazendo isso com um ambiente seguro e acolhedor para que ela possa encaminhar esse sentimento dela de uma maneira mais saudável. Sabe que no dia seguinte a isso, eu saí com o meu filho, a gente estava em casa com o meu filho e a gente foi pro lado de fora da casa. Eu falei, vamos fazer um piquenique? Ele falou, vamos. Você vai ser a minha amiga? Eu falei, vou. Aí eu até gravei um áudio, deixei ali o celular longe gravando. Depois eu fui ouvir ele falando, amiga, vamos não sei o que, não sei o que, vamos, amigo, não sei o que, não sei o que. E de alguma maneira, acho que a gente tem que estar atento a esse sinal, porque o que a gente vai fazer com essas crianças? E aí eu quero entender, doutor, um pouco sobre essa fase que passa. Então, temos os pequenos e temos aqueles que têm mais de 7 anos, aqueles que têm mais de 10 anos, que já estão na fase de adolescência, que podem ter sido mais ou menos impactados pelo ano que a gente viveu em 2020. Mas aí eu te pergunto, doutora, essas crianças pré-adolescentes, adolescentes, também merecem um olhar de amparo, sentimento validado? Sim, com certeza. Porque tudo é um trauma para adolescente. Lembra da sua adolescência aí? Tudo pra gente é um drama, é uma situação, mas tem que validar isso, não tem, doutora? Sim, tem que validar, né? A gente precisa, por mais que, por exemplo, às vezes eu recebo pais que dizem, eu não acredito, a minha filha está chorando porque teve uma briga com o namorado, mas a gente precisa voltar lá atrás, igual você disse, né? E ter o que é esse sentimento, ele é tão avassalador, né? As questões, assim como as emocionais, né? Elas nos atrapalham e não nos deixam viver o dia a dia de uma maneira mais funcional, mais saudável. Com os adolescentes, com as crianças, acontece a mesma coisa e tem um diferencial aí muito importante. Eles ainda não sabem nomear, eles não se conhecem, eles tiveram poucas experiências de vida. Então, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil para eles lidarem com essas emoções, porque dependendo do vulto como essas emoções chegam para eles, eles não conseguem fazer o processo de racionalizar, entender, não, ok, eu estou sofrendo isso, mas isso vai acontecer ainda na minha vida, vai me dar um suporte. Esse movimento é muito difícil para as crianças, os pré-adolescentes e até mesmo os adolescentes fazerem, né? Então nós, como os
adultos responsáveis, a gente precisa fazer o encaminhamento desse sentimento, perguntar como a criança está se sentindo, né? Se há perceber se já há algum prejuízo nas relações dela, tanto consigo mesmo, se ela já está deixando práticas de autocuidado, né? Como é que ela está se sentindo. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar de vigilância e de permissão ao sentimento. A gente ainda precisa trilhar esse caminho de aceitar que somos feitos de sensações, de sentimentos e de razão. É como a gente lida com esse mix aí que vai formar seres humanos mais saudáveis, com uma melhor atuação na sociedade. Doutora, dentro disso eu conversava com alguém, eu não lembro quem foi a pessoa que agora não vem à minha mente, mas eu lembro que na conversa com ela falava já que eu tento deixar o meu filho se expressar, porque quando eu era criança, eu não podia falar nada. Eu sempre era, a criança sai daqui, vai pro cantinho. E eu falei, que interessante. Como na minha casa sempre foi o contrário, eu sempre tive, mesmo pequenininha, muita voz, tanto eu quanto a minha irmã. Minha irmã era mais tímida, mas a gente sempre teve muita voz. Na minha casa é extremamente natural o meu filho ter voz. E ela diz que na casa dela, ela percebe que ela força um movimento, porque o natural dela é reproduzir o que os pais reproduziram. Não, você não tem que achar nada, não, você não tem que pensar nada, sim, você não tem que sentir nada, que foi muito o que essa pessoa ouviu. Quanto que a gente traz da educação que a gente trouxe, doutora? Nossa, eu costumo dizer que a gente, assim, alcança o livre-arbítrio, mas que a gente não nasce com ele. Porque nós somos frutos dessa emoção, das vivências passadas, né? Então, olha que lindo que a sua amiga já está fazendo. Ela conseguiu identificar isso. Isso, né? E ela que a gente costuma dizer assim, ela trouxe para a consciência. A partir do momento em que a gente começa a trazer para a consciência, aí ainda vamos passar por um longo processo para que a gente consiga efetivamente fazer uma mudança nesse sentimento nosso e perceber o mundo de uma maneira diferente, né? No caso dela, por exemplo, ela precisa o tempo todo estar trazendo isso e refletindo se o ato dela é uma consequência dessas punições, dessas repressões que ela teve. Então, por isso que a gente assim defende muito a psicoterapia, porque é lá na psicoterapia que você vai poder se conhecer, vai ver o quanto você ainda traz a sua mochila dos seus pais, né? O quanto você está segurando essa mochila ainda. Tem questões que a gente vai honrar, vai agradecer. Que são positivas, que tem que seguir também, exatamente. Né? E que a maior parte de nós somos compostos por essas questões mais positivas. Mas existem questões que a gente precisa pensar em caráter de evolução, né? O quanto aí, talvez os nossos pais não tiveram essa possibilidade de ressignificar e ficaram atrelados a essas questões emocionais negativas e o quanto a gente, a partir da psicoterapia, pode fazer um movimento de transformação disso tudo e trazendo para a consciência, ressignificar e criar novos vínculos, né? Que é o que ela já começou a fazer. Deixa eu agradecer aqui as mensagens que estão chegando para nós. Super abraço a você e a todos da equipe Jaque. É de Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu acho que é Andressa o nome. Quero agradecer também o Leandro Freitas, que já está aqui ligadinho no programa. Doutora, como que é o nome? Andréa? André. Ah, é o André. Obrigada pela participação, André. Doutora, importante a gente falar dentro disso, eu vou me preparar já para dar um recadinho, mas acho importante a gente falar sobre essa linha que eu acredito que seja tênue entre reproduzir o que foi bom que os meus pais fizeram, não reproduzir o que foi ruim ou ir lá para outro extremo. Então, os pais deram tomaram muito cuidado, disseram muito não deixavam sair para lugar nenhum. Então, agora eu vou deixar meus filhos fazerem o que querem, que é para fazer o oposto. Acho que um passo antes seria os pais fazerem terapia para aí poderem ter seus filhos, né? Sim. Infelizmente, essa nem é sempre a realidade. Então, eu te pergunto, qual é a hora, não só de procurar ajuda para essas crianças, mas de procurar uma ajuda psicológica para criar os filhos, doutora? Sim, olha, sempre que uma criança chega no consultório, a gente sabe que vai ser feito um processo com a família inteira. Não é possível fazer só um processo terapêutico com a criança, porque justamente isso, ela está inserida em um ambiente, nesse ambiente existem crenças, valores, sentimentos. Então, se a gente não fizer aí uma mudança profunda nesse ambiente, a criança
criança, ela vai ter, claro, um desenvolvimento melhor, mas ela ainda não vai alcançar, ela não tem a liberdade, ela não tem aí uma possibilidade de confrontar tudo isso sozinha. Então, ela vai ter um melhor desenvolvimento nesse processo terapêutico se toda a família estiver envolvida. Então, como é que a gente pode perceber isso? Se nas nossas ações a gente estiver agindo muito nesse automatismo, né? Se a gente nem consegue parar para refletir o que eu estou fazendo com meu filho está certo, ou eu estou simplesmente repetindo todas aquelas vivências da minha infância, né? Então, essa é a primeira pergunta que todos os dias a gente deve fazer. Por quê, Jaque? Porque todos nós ainda temos uma presença do inconsciente, que é onde moram todas essas lembranças, memórias, as nossas sombras, as nossas dificuldades. Esse inconsciente, ele pulsa muito forte. E se a gente não estiver fazendo aí o manejo dessas emoções, esse inconsciente vai vir e vai nos tragar, né? De repente ele vai nos tomar e os nossos atos vão ser muito descontrolados. Então, quando a gente perceber que a gente não mais reflete, que a gente já faz assim, naturaliza questões como gritos, né, irritabilidade, já é hora de procurar uma ajuda. Até mesmo se a gente acha que a nossa qualidade de educação está sendo boa, a gente sempre pode melhorar. Sempre é hora para procurar, né? Sim. Doutora, para a gente finalizar, eu vou lá me preparar para dar um recadinho. A quais sintomas, a quais sinais os pais precisam estar atentos que podem ser um sinal de algum problema emocional em seus filhos? Por favor. Tá, olha, a gente precisa prestar muita atenção nas alterações de comportamento das crianças, né, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Então, que alterações são essas? Se de repente seu filho está muito irritado, muito triste, muito ansioso, se houve uma alteração aí na alimentação, ou ele está comendo muito, ou de repente ele está comendo muito pouco, se ele está tendo dificuldades para dormir, ou se de repente ele tem muitos pesadelos noturnos, né? Se ele está com muito medo, ele não consegue ficar em nenhum ambiente sozinho. Todas essas questões a gente tem que agora observar com muita cautela, com muito carinho, para que a gente consiga olhar para isso e pedir essa ajuda, né? Quanto mais cedo a gente fizer isso, menos estresse vai ser gerado nas crianças, menos possibilidades aí de desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos de humor. É muito importante a gente olhar para essa infância, né? Porque principalmente estamos falando aí de uma imaturidade cerebral, as crianças ainda não têm condições de lidar com tantas emoções desconexas assim. Depois dessas orientações da doutora Ana, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, então não saia daí. Nosso programa está de volta falando sobre doenças emocionais em crianças e jovens com a doutora Ana Colletti, que é psicóloga, está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o tema. Doutora, um tópico importante da gente acrescentar o que aconteceu no ano de 2020 é especificamente sobre esse isolamento social que aconteceu com as crianças. A gente sabe que algumas crianças já têm o hábito de ficar na internet, no tablet, no celular, só que geralmente existe um momento em que elas ou vão para a rua, ou mesmo na escola, no condomínio. Cada família tem uma realidade dependendo de onde você mora, para que essa criança tenha contato com outras crianças, interaja, brinque com gente. Sim. E a gente ficou sem ver gente. Isso foi perigoso para as crianças também, para os adolescentes? Sim, Jaque, muito perigoso, né? A gente precisa falar sobre isso e pedir aí para os pais tentarem impedir. Eu sei que é muito difícil, que a realidade, né, das pessoas trabalhando aí remotamente, com mais dificuldades, mas a gente precisa olhar para essa infância com todo o cuidado e afeto que todas as nossas crianças e os nossos adolescentes merecem. Então, assim, o que acontece? A gente falava no bloco anterior das questões sobre a imaturidade cerebral que as crianças e os adolescentes têm. O que isso significa? Que eles ainda não são capazes de se controlar. Então, que com certeza esse hábito aí de estar o tempo todo nas telas vai gerar uma dependência muito forte, né? E a gente sabe o quanto isso, existem hoje estudos muito profundos falando de o quanto as crianças já estão se tornando mais ansiosas, com mais depressivas,
devido a essa exposição aí muito presente das mídias digitais, né? Então a gente precisa reduzir isso, porque realmente esse isolamento, ele trouxe aí o que de pior tem no sentido assim, que a criança, ela vai se constituir nesse brincar com os outros, né? É aí que ela vai entender quem ela é, quais as coisas que ela pode fazer, quais as coisas que não vão ser legais dela fazer. Então esse movimento dela poder internalizar tanto as regras quanto conhecer os seus limites, foi justamente isso que foi tirado aí das crianças. Por isso que a gente pede que mesmo de uma maneira mais segura, se a gente puder aí usar a internet nesse momento a favor, então ao invés de você deixar o seu filho o tempo todo vendo uma mídia social, talvez você promover aí um encontro pelas telas com uma outra criança. Isso já vai ser feito trazendo aí uma questão mais saudável para ele, né? Ele não vai estar tanto aí nesse mundo virtual, vai estar, mas de uma maneira mais assistida, o que pode trazer mais benefícios do que prejuízos nesse momento. Porque os mais velhos tiveram um pouco mais por conta das escolas, os mais novos não tanto. Por exemplo, na idade do meu filho, crianças de 2, 3, 4 anos, é muito mais difícil ter aula online. Sim. Algumas escolas têm, mas, enfim, muitos pais tiraram da escola por conta desse momento, várias situações aconteceram e sequer esse contato pela internet as crianças tiveram. E aí eu quero te fazer uma pergunta, doutora, eu não quero levantar polêmicas aqui, mas eu preciso te fazer essa pergunta. As escolas estão voltando, houve agora um adiamento novamente por parte do governador aqui de São Paulo no que diz respeito às crianças de escolas públicas, mas para escolas particulares e escolas privadas. Até este momento, onde nós estamos fazendo a gravação, continua valendo que elas começam as aulas dia 1º. Algumas escolas particulares de ensino infantil já estão com cursos de férias. Eu sei porque também fui me informar. E aí eu te pergunto, doutora, se todas as medidas de segurança possíveis, porque a gente está falando de crianças, Sim. forem tomadas, voltar à interação social, a exigência de que essas escolas voltem com capacidade apenas de 35% de seus alunos. Então, pode ser que seja espaçado. Para a educação infantil, talvez, na escola onde o meu filho foi, ele foi para a escola esse ano, está na semana de adaptação, apenas 3 alunos na sala, tentar fazer o distanciamento. Vale a pena tentar retomar as aulas, doutora? Vale muito, a gente precisa desse movimento, né? Todos nós profissionais de saúde, a gente vem lutando muito para a retomada das aulas, porque as escolas são um serviço essencial. Custo-benefício pesado, o que é melhor para as crianças, sendo que os estudos já têm mostrado que a maioria das crianças não vai apresentar fortes sintomas e tem um baixo índice de contaminação para os outros, que é o contrário do que se pensava no começo. Exatamente. Né? E assim, é primordial que a gente pense que não dá mais para negligenciar todos os prejuízos psíquicos, emocionais a que essas crianças foram submetidas. Então a gente precisa sim desse movimento, né? Entendendo a escola como essencial. A gente precisa aí ter essa disponibilidade nesse momento, foi o que você colocou maravilhosamente, porque dentro das condições possíveis, a gente sempre lida com questões que a gente não controla, mas a gente vai precisar ter esse movimento até para a criança poder fazer esse restabelecimento, né? Eu já atendo várias crianças que tiveram aí a síndrome do pânico e que só de pensar em voltar para as aulas, elas já começam a ter todos os sintomas. Tá brincando? Sim, então por isso que gradualmente a gente precisa fazer essa reinserção, porque senão vamos estar aí diante de possíveis evasões escolares que vão ser aí difíceis para a gente lidar. E nesse caso incentivadas pelos pais, porque os pais também estão com medo, né? Exatamente. Que situação que a gente vive, né, doutora? Sim. O quanto essa linha é tênue de explicar para as crianças o que está acontecendo. Porque eu me lembro que a gente fez uma escolha, que a gente falou pro Davi, ele tinha 2 anos, né? Fez 3 anos no final do ano passado. Foi, filho, tem um vírus, então se a gente precisar sair, não põe a mão em nada. Por que a gente fez isso? Tanto para explicar a máscara, Sim. quanto para explicar que não podia pôr a mão em nada e que tinha que lavar a mão antes de pôr a mão na boca, nos olhos. Então, foi para isso, só que a gente só falou coronavírus. Ele não sabe exatamente o que é. Sim. Mas tem crianças um pouco mais velhas que estão ali na frente da TV e de canais que só querem mostrar tragédia. A gente sabe que foi um ano trágico, mas assim, Sim. o que você está colocando seu filho também para assistir? Que estão carregando esse medo também, não é verdade, doutora? Sim, esse medo, ele pode ser entendido aí como um excesso desse medo, né? Vamos dizer assim. Como essa família que está lidando com muita dificuldade com esse medo. Então, a criança, ela está ali, ela está absorvendo tudo o que acontece. Às vezes, os pais têm a impressão de que a criança está brincando ali no canto e que ela não
está prestando tudo, né? Exatamente. Por quê? Porque ela aprende por essa intuição, né? Ela precisa desenvolver, o aprendizado dela é pelos sentidos. Então ela capta o medo, ela capta a emoção que estiver ali vigorando. Então por isso que a gente indicou muito que os pais procurem terapia, para que os pais possam lidar com esse medo excessivo, né? Sabendo que estamos enfrentando mesmo um momento muito difícil, mas que também temos possibilidade de desenvolver um novo olhar sobre, né? Não tão catastrófico assim, né? A gente precisa acreditar nas mudanças, a gente precisa desenvolver a nossa psique para isso. Agora, doutora, dica para os pais, para esse momento de volta às aulas. Eu lembro que ano passado foi uma situação muito complicada que eu e muitas mães com as quais eu conversei e que participaram do programa ao longo de pautas que fizemos no ano passado viveram, porque se você quer ter pão na sua mesa, você precisa trabalhar, é assim que funciona desde sempre. Então, Adão e Eva pecaram, passou a funcionar assim, você vai comer do fruto do seu trabalho. Então, você quer ter pão na sua mesa, você tem que trabalhar. E aí, o que faz com a criança? Então, eu acho que esse foi um ponto muito complicado. Ah, mas você está em home office, mas muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não para você ficar em home office. E aí, os pais foram encontrando alternativas. Vai deixar com a avó, mas a avó é grupo de risco. Vai pagar alguém? Com que dinheiro que vai pagar? Não tem mais escola. E agora a gente vai para a retomada das aulas e eu percebo que é um novo momento para os pais, e eu digo isso como mãe, de você falar, eu fiz a melhor escolha possível dentro da minha realidade e eu tenho que seguir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter certeza de que meu filho está bem onde ele está, porque a gente tem que seguir a vida, não tem, doutora? Sim, a gente precisa seguir a vida, né? Por mais que essa pulsão de morte, que a gente chama porque assim... é um susto, né? A gente está assustada ainda, exatamente. Né? Por mais que as perdas ainda estejam aterrorizando a nossa mente, a gente vai precisar fazer todo um trabalho aí com a nossa psique, direcionando para um outro caminho, né? Porque se eu ficar o tempo todo só sentindo esse medo... Lembra que a gente falou anteriormente que a gente pode ser tragado pelas nossas emoções. Então a gente vai precisar ter aí um espaço onde a gente acolha as emoções que a gente está sentindo para que a gente possa transformar, porque é preciso que a gente siga. Por mais difícil que isso pareça, né? A gente precisa tomar medidas, se prevenir, mas se prevenir mentalmente também. Então, se eu começo a perceber que eu já entrei nesse, o que a gente chama de um inconsciente coletivo, ele está pulsando nesse medo. Então, como é que eu posso? O medo, ele é o seguinte, se eu tiver em uma dose pequena, ele vai me ajudar, porque ele vai fazer eu colocar a máscara, ele vai fazer eu me manter em distanciamento. Agora, se esse medo já for um pouco mais excessivo, eu não consigo me proteger e eu já crio mentalmente questões, nossa, mas isso vai acontecer e se eu fizer isso, aquele outro vai acontecer. Eu passo a desenvolver esse pensamento mais trágico, mais catastrófico e isso só vai me paralisar, isso não vai trazer nenhum outro benefício. Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente e com as nossas emoções. Esse momento de tanta dor, eu acho que ele trouxe em voga isso pra gente, o quanto pra gente poder se desenvolver enquanto humanidade, a gente precisa ainda trilhar esse caminho aí junto com as emoções e a nossa mente, né? Não dá pra gente deixar as emoções de lado, deixar tudo o que passamos, a gente precisa entrar nessas questões para poder evoluir e aprender a lidar com os obstáculos. Doutora, como compartilhar isso, lógico, dentro de cada faixa etária com as crianças? Filho, agora as aulas vão voltar. Então, para algumas faixas etárias, espaçado, um dia sim, um dia não. Para outras, para algumas escolas específicas, no caso do meu filho, educação infantil, como tem poucos alunos em sala, não vai alcançar os 35%, então eles vão voltar todos os dias. E a minha pergunta é, como explicar isso para as crianças? Olha, a gente vai explicar isso de uma maneira mais honesta e cuidadosa possível. A gente vai tentar dizer para os nossos filhos o quanto essa é uma atitude preventiva também, né? Porque estamos preocupados com o isolamento dele, com todas essas questões que a gente veio mencionando aqui. Então, que ele vai ter que fazer isso, mas que ainda estamos diante de um momento muito difícil. Então, que realçar para ele o quanto é importante as práticas protetivas, né? O uso de máscaras, o distanciamento se possível. A gente vai ensiná-lo a se cuidar mais do que nunca. Então, diante de tudo isso que a gente não queria estar vivendo, mas sempre tem essa outra perspectiva. É essa perspectiva
perspectiva da gente pensar o quanto a gente pode interferir no desenvolvimento de um autocuidado, né? Uma criança que passar por isso, com certeza, ela vai ser um adulto que vai voltar mais para si, né? Ela vai ter aí um pensamento do coletivo muito diferenciado. Talvez que as nossas gerações, por não terem passado por essa experiência, que ninguém gostaria de passar, mas que já que ela está acontecendo, a gente precisa aprender o que tem de positivo. Entramos para os livros de história, né? Sim. A nossa geração entrou, as nossas crianças entraram para livros, exatamente. Né? Doutora, e o quanto, dentro disso que a senhora falou, o quanto as crianças captam o que a gente fala. Na segunda-feira passada, primeiro dia de adaptação do meu filho, eu deixei ele na escolinha e falei assim, filho, na porta, foi 5 segundos, eu falei, pede para a professora mandar foto para a mamãe, foi 5 segundos. Não toquei mais nesse assunto. Estou conversando com a professora na quinta-feira. Ela falou, ele é uma graça. Ele toda hora fala, bate uma foto e manda pra minha mãe. Eu falei, gente, o que eu fiz com meu filho? Pra mim, foi uma coisinha rápida ali que eu falei. Gente, isso era quinta-feira. Todos os dias ele fica pedindo pra professora me mandar foto. Eu falei, o que eu fiz com meu filho? Como cada palavra, e aqui tá, foi uma bobagem, daqui a pouco eu falo pra ele que não precisa mandar foto toda hora, mas você já imaginou se eu tô colocando assim, ó, filho, passa o gel na mão toda hora? Então, como a gente passa uma informação que é importante, mas da maneira adequada, é o que você tá falando, não é, doutora? Exatamente isso. Primeiro a gente tem que se trabalhar e fazer exatamente o que você fez, perceber o quanto a gente eu queria foto toda hora, eu queria mesmo, gente. Eu passei pra ele essa minha ansiedade, né? Olha que perigo, doutora. Mas assim, é o que eu sempre digo, nós vamos ser as mães, o Winnicott, ele que é um mestre da psicologia, tem essa expressão, suficientemente boas. Ou seja, a gente nunca vai ter sempre os atos tão corretos assim. É isso que constitui a beleza das relações, né? A gente aprender que a gente pode sim fazer alguma coisa que não esteja tão idealmente falando assim. E que depois é possível a gente ressignificar, né? Sempre vai ser possível a gente ressignificar. A partir do momento em que a gente entra em contato, opa, eu posso ter, mesmo que involuntariamente, transferido aí alguma ansiedade para o meu filho, a gente tem como refazer isso, né? Pelo viés do amor, pelo vínculo das relações. Então é muito importante a gente se cuidar, entender como ainda somos fruto desse medo, desse inconsciente coletivo muito aterrorizado, para que a gente possa ter consciência e ir aos poucos se afastando dessa ansiedade. Porque aí, naturalmente, a gente vai conseguir falar com os nossos filhos de uma maneira mais apropriada, trazendo para eles sempre esse sentimento da segurança, de que somos aí uma humanidade bela, né? A gente precisa passar isso para as crianças, porque senão elas já vão ficando muito aí tristes de ter que viver num ambiente tão inseguro assim, né? Então é importante a gente fazer essas questões. Doutora, prazer te receber aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar aqui as redes sociais, o Instagram, @papo_com_Ana_Colette. Tem o Face também igual, Papo com Ana Colette. E o canal do YouTube, que é Ana Colette Chalfun canal, certo? Isso. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutora? Eu Uma que ótima agradeço. tarde.